Nesse nosso vídeo de hoje, a gente vai ver quais são os melhores setores para aproveitar essa recuperação da economia brasileira, da reabertura da economia aqui na Bolsa, nesse nosso segundo semestre de 2021. A gente tem falado muito sobre essa antecipação da vacinação, né, que tem realmente mostrado notícias positivas ao longo dessas últimas semanas, e o que já está acontecendo nos Estados Unidos e alguns outros países. Então, a gente tem visto uma aceleração da vacinação, uma retomada mais rápida da economia e, consequentemente, algumas ações se destacando. Então, se você é investidor de bolsa e quer realmente ter ganhos exponenciais, a gente vai ver aqui quais são os melhores setores para surfar essa reabertura econômica aqui no Brasil ao longo desse segundo semestre do ano. A gente tem ficado cada vez mais otimista, saíram vários indicadores da economia local, né, começando pela arrecadação de impostos nesse ano de 2021, nesse começo de ano 2021. Nós tivemos a prévia do PIB, depois, na sequência, tivemos o próprio PIB do primeiro trimestre, depois tivemos agora revisões para cima, né, no famoso Boletim Focus, que é a média dos principais economistas aqui do Brasil, e já colocando a projeção perto de 5%. Alguns economistas já falam que realmente a gente pode ter uma projeção para esse ano de 2021, um crescimento superior até mesmo de 6%. Mas o mais importante é a gente se antecipar esse movimento e acreditar que realmente nós ainda tenhamos novas revisões para cima das expectativas. Ou seja, o nosso PIB, a nossa atividade pode se surpreender e ser um pouco mais forte. Tá? Então, a gente está vendo já ao longo do mês de maio, ao longo do mês de junho, algumas ações se destacarem mais forte e vamos ver quais são elas, tá? A gente tem algumas preferências, né? Provavelmente você já está no dia a dia voltando, né? Aquela que a gente chama talvez o novo normal, mas voltando para o seu escritório, voltando para a sua rotina, voltando para os shopping centers, né? Para o final de semana, um entretenimento, né? Um restaurante, e você já deve estar reparando como essa velocidade está muito forte, né? Está tudo muito cheio. E isso que a gente chama também de oportunidades. Aquelas ações que realmente sofreram muito por conta da pandemia, talvez são aquelas hoje, nesse mês de junho, que estão mais baratas na Bolsa e que pode apresentar maior potencial de valorização daqui até o final do ano. Um grande exemplo foi a nossa recomendação das ações da Azul. Nós começamos a recomendar as ações da Azul, talvez no pior momento, quando ela estava mais barata, ali em meados do ano de 2020. Hoje, né, alguns membros do nosso projeto, Small Caps Exponenciais, já estão com ganho superior a 150% nessa ação. Então, são nesses momentos que realmente as ações estão muito baratas e a gente consegue surfar, né, o grande potencial dessas companhias. Sejam elas principalmente Small Caps, mas também ações mais em empresas mais conhecidas, tá? Então, quais são os principais setores para você deixar no radar? Setor de aviação, a gente já falou aqui, a nossa preferência continua sendo as ações da Azul, mas também o setor de entretenimento, isso vale para shows, isso vale também para turismo, como por exemplo a CVC, e temos também o próprio setor de shopping centers, né? A gente tem vários ativos também listados em bolsa. E também destaque para o próprio setor de consumo, para o setor de varejo, que vem recuperando, né? O brasileiro, a gente tem uma característica que diz que o brasileiro tem alta propensão marginal a consumir, né, num bom economês. Mas explicando bem simples, né, o brasileiro consome muito, né? Todo o dinheiro que vai para a mão de um brasileiro, ele consome talvez mais mesmo do que tem em recursos na mão. Então, o brasileiro aumentando a sua renda, recuperando o emprego, recuperando todo esse potencial de consumo, é natural também que a gente vai ter novos consumos, né? Ou seja, a gente acabou de ver, né, o mês de maio, né, o Dia das Mães aqui sendo muito forte em relação ao ano passado. Isso deve acontecer também nas próximas datas festivas, tá? Então, esses são setores que merecem muita atenção, merecem muito destaque, e a gente tem várias ações aqui na nossa bolsa que podem se valorizar até mesmo 50% ou até mesmo 100% num curto espaço de tempo, ou seja, os próximos 6, 12 meses, ainda a gente tem boas oportunidades de investimentos aqui na nossa bolsa. Então, primeiro ponto, precisamos nos antecipar. Aquilo que já aconteceu lá fora ainda deve acontecer no Brasil. A gente está atrasado, mas estamos tendo boas notícias sim em relação à nossa vacinação. A gente pode acelerar e tudo isso realmente é revisão para cima das expectativas. E para a Bolsa, para os seus investimentos, para o seu bolso, também precisamos nos antecipar, correr risco, saber que estamos correndo risco, mas esse risco pode ser muito compensador
lá na frente, ou seja, a valorização mais do que recompensar esse risco que a gente tomou há alguns meses atrás, tá bom? Então, muita atenção, setores ligados à economia local, shopping center, aviação, turismo, serviços e também o próprio consumo e varejo merecem muito destaque aí no seu portfólio de investimentos daqui até o final do ano, ou seja, ao longo desse segundo semestre de 2021, tá bom? A gente pode ter sim muitos ganhos exponenciais e nesse nosso encontro, já deixo aqui o convite para a gente se ver, porque lá no nosso evento, o Mercado Exponencial, dos dias 22 ao dia 24, serão 3 encontros onde você vai ver, vai conseguir ver como nós, membros do projeto Small Cap Exponenciais, a gente identifica essas ações totalmente fora do radar, como a gente se antecipa a esses movimentos e a gente tem ganhos realmente exponenciais ao longo do tempo. Já tivemos ações ao longo desses últimos 12 meses que chegaram a subir mais de 400%. Então a gente vai ver como identificar essas ações, como aproveitar essas oportunidades e realmente ter ganhos exponenciais para o seu portfólio de investimentos, principalmente para a sua carteira de ações e de renda variável, tá bom? Então, te espero lá no nosso evento, o Mercado Exponencial, agora no dia 22 ao dia 24 de junho, tá bom? Te espero lá. Até mais. Tchau!